Olá, eu sou Raíssa, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria. Hoje eu estou com a Evelyn Lima, neuropsicóloga da Neuropédia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teste neuropsicológico. Para que ele serve, quais são as indicações, quais as dúvidas que a gente vai poder tirar hoje com a Evelyn. Evelyn, para que serve o teste neuropsicológico e para quem é indicado? Para que tipo de criança, para que tipo de público ele é indicado? Tá. Quando a gente fala de testes neuropsicológicos, falando de uma gama de modo geral, nós podemos utilizar para fazer investigações diagnósticas. Então, ao final, a gente vai dar um resultado. Vai sair um laudo em que a gente oferece ali o diagnóstico ou não daquela criança que está sendo investigada a hipótese. Então, a gente pode começar com crianças a partir de 2 anos, aí utilizando também adultos e idosos. O foco lá da clínica é o infantil, mas existe também as testagens neuropsicológicas para o público adulto e idoso também. E o que o teste neuropsicológico avalia? Por exemplo, ele avalia o que? Dificuldade de aprendizado, déficit de atenção? Como é que é feito esse teste? Como é que ele é realizado? Bom, primeiramente nós vamos conversar com a família, com os pais, vai ser realizada ali uma anamnese, onde nós vamos identificar as queixas, identificar quais são as características, os sintomas que aquela criança está apresentando. Em sequência, nós iremos selecionar os testes que serão utilizados. Então, são selecionados testes que avaliam inteligência, que é o QI, atenção, memória, concentração, e aí vai depender também da demanda. Então, dependendo do que o pai trouxer, nós vamos avaliando, como, por exemplo, a parte de escrita, de linguagem, de fala, nesse sentido, para saber se a criança está indo. Então, e quais são as principais causas que chegam para você? O teste neuropsicológico, ele serve para fechar o diagnóstico ou é só para dar um direcionamento do diagnóstico? Sim, o teste neuropsicológico, ele fecha um diagnóstico. Então, nós temos um laudo ao final que vai dar resultado para positivando o diagnóstico ou não. Então, o pai vai chegar para a gente, olha, né, a gente suspeita de, por exemplo, TDAH. Então, nós vamos investigar esse TDAH e ver se tem a necessidade, às vezes, de investigar algum outro transtorno, alguma outra questão que possa estar apresentando também. Ao final é lançado, então, esse laudo com esse resultado e se é favorável ou não, porque pode ser que ele venha com a queixa de TDAH e possa ali ter uma questão de ansiedade. O que é mais comum aparecer na clínica é questão de TDAH, autismo, dislexia, TOD, é muito comum também aparecer pra gente. E como é que como a gente sabe que o autismo está muito em alta, como é que o diagnóstico com teste neuropsicológico do autismo ajuda tanto realmente para fechar esse diagnóstico e direcionar a conduta terapêutica? Ele também ajuda a criança, no caso, na escola? Como é que vai facilitar a vida? Por que é importante, né, na verdade? Por que seria importante fazer esse teste? Tá. Quando a gente fala do teste da avaliação neuropsicológica, a gente pode até falar de uma maneira geral, não necessariamente só do autismo. Nós vamos fazer essa avaliação das habilidades que a criança tem. Então, assim, aquelas habilidades que a criança tem que são positivas, que estão boas, que estão ok, dentro do típico, dentro do esperado, e aquelas habilidades que estão em déficit, que a gente precisa trabalhar. Como, por exemplo, às vezes acontece de uma memória, tá mais defasada, uma atenção. E aí o teste, ele vai sugerir ao final algumas orientações para a escola, orientações para a psicopedagogia, algumas orientações para que possam ser realizados ali um construto para auxiliar essa criança. Então, o teste, ele vai auxiliar nesse sentido também. E esse teste, ele refaz esse teste depois de um tempo de tratamento, depois de um tempo de terapia, para ver se evoluiu ou não evoluiu, se ainda a criança tem aquele déficit que foi diagnosticado ou não, ele realmente serve só para avaliar. Tá. Legal, essa é uma ótima pergunta, porque é comum mesmo essa dúvida dos pais. A gente coloca uma validade de 1 ano. Por quê? Dependendo ali do transtorno, quando a criança realiza os tratamentos adequados, não que o transtorno vai mudar, o transtorno vai permanecer, porque é um diagnóstico. Mas o que vai mudar são as sintomatologias, as características que aquela criança está apresentando, às vezes apresentam outras que precisam ser trabalhadas naquele momento. Então, após 1 ano, ele pode ter a validade ali de 6 a 1 ano. Não é a validade do transtorno, né? Só ressaltando. Porque o transtorno, ele vai se manter. A questão são as características daquele transtorno, os sintomas que aquela criança vai apresentando que podem mudar. E aí é importante estar dando essa investigada, estar dando essa observada, porque isso vai auxiliar também, vai atualizar as terapias desse paciente, até porque é importante ele estar em contato com essas outras terapias, assim como com o neurologista também.
A gente sabe que o teste neuropsicológico ele é indicado hoje para a partir de 2 anos, certo? Uhum. Mas quais são as dificuldades enfrentadas para esse diagnóstico com os 2 anos? Ou será que é indicado? Você acha que é interessante mesmo iniciar tão cedo esse teste? Ou esperar um pouco mais, a criança ter um pouquinho mais de maturidade para poder auxiliar mais nessa questão do teste? Tá. Com essa pergunta a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, é muito importante a gente auxiliar essa criança o quanto antes. Então, vamos pegar um exemplo que é o que a gente até acabou de falar, que é essa questão do autismo, né, do TEA. Para uma criança, quanto antes ser diagnosticado, melhor, porque a gente tem a neuroplasticidade, enfim, para a gente poder fazer neuromodulações através das terapias. Então, é importante que essa criança comece o quanto antes. Então, se os pais observarem sinais, e a gente está trazendo o exemplo do autismo, o quanto antes melhor. E de outros transtornos também, o quanto antes melhor. Se o pai está na dúvida, leva no neurologista ou vem pro psicólogo. Já aconteceu casos comigo do pai, olha, eu queria dar uma observada, ver se tem sinais de TDAH. Não é uma avaliação neuropsicológica, mas eu queria que você observasse. Pode ser? E nós fizemos o acompanhamento, eu consegui fazer o rastreio ali com testes que não são restritos para neuropsicólogos e encaminhei porque de fato estava apresentando ali as características. Quando a gente fala de outros transtornos, pode ser que esse diagnóstico não seja fechado tão cedo, como, por exemplo, do TDAH, porque necessita, geralmente, de uma questão de alfabetização também. Mas é importante que essa criança já vá, porque ela tem um direcionamento, para ela poder fazer um acompanhamento e ir rastreando, porque se não for isso, podem ser outras coisas. E é melhor ela ir investigar para ir descartando mesmo outras possibilidades também. Até na questão dessa importância do diagnóstico precoce mesmo, né? Sim. Então, assim, quanto antes a gente ter um direcionamento, melhor vai ser a conduta terapêutica, melhor essa criança vai estimulada e menos resquícios lá na frente a gente vai poder ter. Hoje lá na clínica a gente faz teste muscular a partir de que idade e até que idade? Explica um pouquinho pro pessoal. Tá, lá na clínica nós realizamos testes a partir de 2 anos, já temos construtos para isso, já temos ferramentas e recursos, até os 17 anos, quase 18, né? 17 anos e 11 meses a gente consegue realizar, tanto para ansiedade, depressão, TDAH, autismo, o TOD, né, que é o opositor ali desafiador, dislexia também, transtornos de aprendizagem, a gente já consegue realizar. E, em média, quanto tempo demora para poder fazer todos esses testes, né? Porque esses testes são vários testes que são feitos. São quantas sessões, quantos testes em média eles são feitos? Explica um pouquinho, pessoal, como é que funciona. Tá. Vai ali de umas 8 a 11 sessões. Por que eu coloco de 8 a 11? Porque depende também da forma como a criança responde aos testes. Tem testes que a gente tem que deixar a criança um pouco mais livre para ela responder. Então, tem criança que demora mais para responder. E tem testes também que tem tempo determinado. Então, depende muito do tempo de resposta daquela criança, até mesmo do tempo de resposta dos pais, porque a gente entrega alguns questionários para eles responderem também. E aí, depois disso, de ter respondido, quanto tempo você consegue dar um laudo, em média? Assim, fácil os cálculos? É um pouco mais complexo? Como é que é? Acaba que a gente acostuma mesmo, né? Assim, vira uma rotina, a gente já vai, até na hora de aplicar os testes, quando a gente já vai aplicando, a gente consegue ver que tem algumas possibilidades ali, a gente já consegue ter esse olhar um pouco mais atento, né, digamos assim. Mas a gente tem ali pelo CRP, né, pela parte da psicologia mesmo, um respaldo de 15 dias para poder realizar a configuração desse laudo e entregar essa devolutiva para os pais, que é fundamental mesmo passar esse retorno, né? Ter uma sessão de devolutiva, no qual o psicólogo, o neuropsicólogo, vai explicar para o pai o que foi feito, o que foi realizado, o que foi observado, quais foram as dificuldades encontradas e se teve mesmo favorável ou não o diagnóstico. O teste é feito a partir dos 2 anos, mas qualquer criança que é levado ou tem alguns sinais específicos que a gente precisa estar levando, somente as crianças menores? Sim. É legal a gente estar observando os sintomas, os sinais mesmo, de fato. Se o pai observa algum atraso, tanto de fala quanto motor, algum atraso significativo, e o próprio pediatra, pela que a criança está em constante consulta ali, acompanhamento, ele pode observar algumas coisas e acabar alertando os pais. Mas é importante que os pais estejam ali atentos mesmo naquela caderneta, acompanhando. Se tiver algum atraso significativo, é importante que venha trazer para a gente. Agora, a partir de 2 anos, que está apresentando um desenvolvimento dentro do típico, dentro do esperado, a gente não indica, né, necessariamente trazer, não tem necessidade.
E a gente vê hoje em dia que as pessoas confundem muito, né? A diferença de um neurologista e um neuropsicólogo, né? Então, explica um pouquinho essa diferença, né? Porque pra gente é muito claro, mas para alguns pais acham que às vezes o teste neuropsicológico é feito pelo neurologista ou por algum médico. Sim. Então, explica um pouquinho essa diferença e como é se tornar um neuropsicólogo mesmo. Tá. O neurologista, ele é um médico que vai lidar com essas questões mais estruturais ali do cérebro mesmo. O neuropsicólogo, ele vai compreender as funções desse cérebro e vai colocar esses construtos dentro do comportamento. Então, existem algumas possíveis alterações. O que essa alteração está fazendo no comportamento dessa criança? Então, é isso que a gente vai observar sempre ligado a esses comportamentos. Então, o neuropsicólogo, ele compreende. E o neuropsicólogo, ele é formado em psicologia com especialidade em neuropsicologia. E tem essa diferença mesmo, né? De ser médico e de ser psicólogo também. Então, sim, o que é legal também da gente realizar o teste neuropsicológico lá na clínica é por causa, se alguma alteração do teste tiver alguma coisa que precisa ser trabalhada, lá na clínica a gente consegue trabalhar todos esses transtornos, todas essas questões de diagnóstico, já que a clínica trabalha com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e a psicologia e a nutrição. Raíssa, obrigada por essa conversa, é um assunto muito importante. Se vocês gostaram desse vídeo, tiraram dúvidas, se vocês conhecem alguém que precisa de indicação nesse teste, compartilhe esse vídeo. E obrigada!